meus irmãos a todos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. E estiver comigo nessa tarde. Estrada aí, não vai fugir de novo hoje não, viu? Vai encerrar o culto. Vai fugir não. Meus irmãos, livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31 e versículo 17. Vamos ler dois versículos, tá bom? Esse mesmo livro. Jeremias 29, 11. E depois, capítulo 31, versículo 17. Quem está aqui, diga amém. Amém. Cheguei aqui, estava tendo um louvor profético aqui. Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Quem cantou esse louvor aqui? Esse louvor, ele é, para quem não sabe, ele é a revelação do capítulo 7, do capítulo 8 de Romanos, quando Paulo tinha um conflito consigo mesmo, o grande Paulo. E ele orou: Senhor, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero, não consigo. E ele ora: liberta-me de mim. A maior libertação que podemos ter é a nossa libertação, gente. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Pode vir aqui para o altar, a irmã Zileda, a Tayane também, a pastora Tayane. Que eu vou pregar e passar no que eu fiz para vocês, que eu estou extremamente com a garganta enferma. Tive o tratamento ontem, durante a tarde, durante a noite. Aí a minha mãe queria mandar meter o dedo na garganta, foi negativo. Não, eu passei isso quando era criança. Quando eu era criança eu não tinha vontade própria, né? Agora eu sou adulto, maior de idade. Eu falei: não, mamãe, eu já sofri, tinha que sofrer na sua mão quando era pequena. Agora eu me governo, né? Agora eu estou me governando. Nada de ter um algodão, uma tiroba na minha garganta, que não existe isso. De meus antibióticos, meus remédios lá, né? Meu filho, o dedo na garganta não resolve não, mamãe. Resolve não. Quem que passou por isso na infância? Diga assim: obrigado, Senhor, pelo livramento. Eu conversei com o médico, o doutor, ele falou que isso é a pior. Ele falou assim: meu filho, isso foi a pior mandinga que inventaram. Isso não dá jeito não. Então por que funcionava? Era a fé de quem botava o dedo, de quem recebia na garganta. Ele falou que era a fé. Isso é prejudicial. Isso é prejudicial. Ele falou: meu filho, é prejudicial. Eu falei: grande foi o livramento que Deus nos deu, né? Diga aleluia por isso. Aleluia. Jeremias 29, 11. Quem encontrou, diga bem. Amém. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vou ler de novo, tá? Que se você não entender, é complicado. Pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. No mesmo livro, no capítulo 31, versículo 17, no mesmo livro,
capítulo 31, versículo 17. Um pouquinho mais baixo no musical, por favor, pastor Sérgio. Capítulo 31, verso 17. Quem encontrou, diga amém. Amém. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão para os teus termos. Aleluia. Se você está perto de alguém, profetiza para esse alguém: Deus tem futuro de bênção para a sua vida. Diga: Deus tem um projeto de paz para você. Não é de mal, é de paz. Todos só aceitam, dando glória a Deus, dando aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está familiarizado com os textos do profeta Jeremias. E nós somos ensinados, não é errado, a darmos uma atenção especial ao Novo Testamento. Ainda mais para quem aceita a fé em Jesus, que vem para Jesus, ele é orientado a ler o Novo Testamento. O que foi o Novo Testamento? Quem me entende, diga amém. E o Novo Testamento é a explicação do Antigo Testamento. Ou seja, quem quiser compreender melhor o Antigo Testamento, tem que começar pelo Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento, todas as profecias, 90% delas apontavam para Jesus. E uma outra porcentagem para a nação de Israel. Vem Jesus na época neotestamentária e vai cumprir-se-á nele tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, não sei se você está familiarizado com o texto do profeta Jeremias. Eu quero aqui rapidamente lhe informar o porquê que eu li esses 2 versículos aqui, para você compreender que o que Deus tem para você é projeto de paz. Aleluia. O que Deus tem para ti é coisa boa e não coisa mal. O que Deus tem para ti é coisa maravilhosa e gloriosa. Por colheita, Deus permite que uma nação inimiga viesse a invadir os termos de Israel e tornar Israel cativa. Isso aconteceu pela mão poderosa de Nabucodonosor. Ele vai invadir a cidade onde morava o povo de Deus. Ele vai queimar portão da cidade, as portas da casa e as janelas da casa. A primeira coisa que ele fez foi queimar os portão da cidade e as portas da casa. Tudo que o inimigo quer é ter livre acesso para entrar e sair. Entrar e sair. Se você compreende um pouquinho de guerras antigas, o que impedia o inimigo de invadir uma cidade ou uma casa era o portão daquela cidade e a porta daquela casa. Então o inimigo, de forma estratégica, antes de destruir o povo da cidade, ele destrói o portão da mesma e a porta das casas daqueles que ali moravam. Porque aí o caminho estaria livre para ele entrar e sair quando ele bem entendesse, quando ele bem quisesse. Por exemplo, a porta da sua casa ou do seu apartamento, do seu AP, é o limite entre a rua e a sua intimidade. A porta é o limite entre você e os de fora. Quando ele destrói o portão e as portas, ele está dizendo: não tem barreira ou limite que me impeça de invadir a sua vida quando eu bem entender e quando eu bem quiser. Tudo que o diabo quer é que não tenha limite entre ele e nós. Porque se não houver limite, ele vai entrar e bagunçar quando eu bem entender e quando eu bem quiser. Pastor, quem é o limite entre o diabo e nós? O Deus Todo-Poderoso. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, que em seguida Faraó vai perseguir a nação de Israel, era natural que quem estava a cavalos e com carros alcançasse quem estava andando a pé. Sim ou não, meus irmãos? Sim. A nação de
Israel era composta por 1,5 milhão de pessoas indo a pé. Faraó não vem a pé, ele vem com seus carros e seus cavaleiros atrás do povo de Israel. Era como se alguém fosse andando e alguém viesse de carro atrás. Era como se alguém fosse andando e alguém viesse de moto atrás. Era incompatível. Quando Israel está tentando fugir do povo do Egito a pé, o inimigo vem com rapidez para tentar alcançar o povo de Israel. Meus irmãos, é natural que quem está indo a pé vá mais devagar e vá mais lento. E é natural que quem está vindo com carros e cavalos seja mais rápido, mais ligeiro, para alcançar quem está a pé, sim ou não? A Bíblia diz que a nuvem que representava Deus, que guiava o povo de Israel, que ia na frente, quando percebeu que o inimigo se aproximava com velocidade, de forma ligeira, essa nuvem que representava Deus sai da frente do povo que estava guiando o povo e fica atrás do povo. Quando ela fica atrás do povo, ela fica entre o povo e o inimigo. Deus se colocou como o limite entre o povo dele e o inimigo que perseguia o povo dele. A Bíblia diz que Deus ficou entre a nação de Israel, que ia a pé, e o povo de Faraó, que vinha de carros e cavaleiros. E vai dizer a Bíblia que o povo que vinha com ferocidade, com carros e cavaleiros, não conseguiu alcançar quem estava indo a pé, porque Deus é o limite entre nós e o nosso adversário. O diabo não tem feito muita coisa com você, porque há um limite entre você e ele. Tua casa está de pé, porque há um limite entre você e ele. Tua vida está de pé, porque há um limite entre você e ele. Porque, pelo que diz a Bíblia, olha para mim, isso aqui é profético. Pelo que diz a Bíblia, ele veio para matar, roubar e destruir. O apóstolo Pedro vai descrever o diabo como um leão que está rugindo, procurando a quem tragar. Tanto aquilo que o apóstolo Pedro diz como leão, e aquilo que João diz, que veio roubar, matar e destruir, estão expressando uma fúria gigantesca de Satanás contra as nossas vidas. Um desejo de devorar você, destruir a tua vida, acabar com a tua finança, acabar com a tua vida sentimental, ministerial, emocional. O diabo não ataca para não ver cair, ele ataca para destruir. Há uma fúria entre ele e nós, pastor Toninho. E por que com toda essa fúria ele não consegue nos destruir? Porque há um limite entre ele e nós, e esse limite chama-se a presença do Deus Todo-Poderoso. Aonde Deus está, o diabo não faz o que quer. Aonde Deus está, Satanás não tem livre acesso. Aonde Deus está, ele é limitado pelo poder da proteção do Deus de Israel. Olha o que a Bíblia diz. As, plural, misericórdias do Senhor são a razão de não sermos destruídos, porque são novas todas as manhãs. Deus não renova a misericórdia, porque se Deus renovasse a misericórdia, é porque a misericórdia havia envelhecido. Deus não renova a misericórdia. Deus faz nova todas as manhãs a sua misericórdia. Quando o ponteiro de hoje bater meia-noite, a misericórdia de quinta-feira vai embora. Aí Deus põe a de sexta. Quando virar sexta para sábado, vai embora de sexta, Deus põe a de sábado. Quando virar sábado para domingo, Deus tira de sábado e põe a de domingo. Virou domingo para segunda, Deus renova? Não, Deus não renova. Ele tira a de domingo e põe a nova misericórdia segunda-feira. Aí o diabo diz assim: o dia que Deus dormir, não botar nova misericórdia, eu acabo com a pastora Tayane, eu acabo com a pastora Kátia, eu acabo com meu filho, com aquele filho de Deus, graça de Deus. Quando Deus dormir, não botar nova, eu acabo. Aí vem a Bíblia dizer assim, que Deus não dorme, Deus não dormir. Adorar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Pastor, então por que Satanás ele tem certos acessos na vida
de gente que Deus é o próprio limite. Vou repetir o que eu disse aqui no começo. Esse povo aqui está só para atacar eles. Guarde o que eu vou dizer. O diabo quer uma oportunidade. O diabo quer uma brecha. E só quem pode dar é você. Só quem pode fornecer é você. Mas se você andar na santidade, se você andar na obediência da palavra, se você andar debaixo da oração, ele vem para a direita, não vai conseguir. Vem para a esquerda, não vai dar certo. Ele vem para frente, bate retirada. Ele vem por trás, como traiçoeiro, Deus está te guardando. Porque está escrito na Bíblia que por um caminho ele vem contra ti, mas por 7 caminhos ele fugirá de você. Quando você anda na obediência da palavra, quando você anda debaixo da vigilância e da oração, eu quero lembrar a você que o negócio não é só orar, porque se você orar e não vigiar, não adiantou nada. Quando a Bíblia diz orar, o orar sempre vem depois do vigiar. Começa sempre assim: vigiai e orai. Não é orar e vigiar, não, é vigiar e orar. Você tem que orar, mas também tem que vigiar, porque todo acesso fora do comum e do normal que Satanás possa ter na sua vida nunca foi propósito de Deus, foi brecha emitida por você mesmo. Por isso você vai ver o livro de Cantares, aleluia, aquele romance da noiva com o noivo, que na simbologia bíblica representa o amor de Deus em Israel, de Jesus e a noiva que somos nós. A noiva está percebendo que tem uma artimanha de raposas para entrar dentro da vinha. Que vinha era essa, pastor? Era a vinha onde ela e o amado dela comungavam na intimidade. Ora, se aquele livro representa o amor de Jesus, nosso noivo, e nós que somos a noiva, nós estamos ali representados na noiva. E a noiva identificou, discerniu e percebeu que dentro da monte, porque nem a raposa grande, nem a raposa pequena, o que ele está falando? Nem brecha grande, nem brecha pequena pode destruir a minha comunhão com meu amado, com meu noivo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho que te explicar isso aqui. Foi a noiva que discerniu, foi a noiva que entendeu, foi a noiva que compreendeu. Gente, quando a noiva diz assim: o nosso jardim está em flores, o que ela está dizendo? O que você vê no jardim não aconteceu da noite para o dia, até porque ninguém lança semente e vê crescer da noite para o dia. Não, é um processo. Lança a semente, vai regando a mesma, vai cuidando até que vai crescendo e vai desabrochando as flores e as pétalas. Quando ela fala assim: o nosso jardim está em flores, ela está dizendo: essa comunhão custou caro. Essa comunhão custou tempo. Essa comunhão custou investimento de noite de oração, dia de jejum, dia de campanha. Para estar onde eu estou não foi da noite para o dia. O meu jardim está em flores, o meu amado vem para cá e nós comungamos aqui. O que a noiva está dizendo? Que a comunhão que ela tinha com o noivo naquele jardim não nasceu do dia para a noite, da noite para o dia. Levou tempo, levou um momento de investimento, momento de regar, de fazer crescer. Comunhão que nós temos com Deus não nasce da noite para o dia. É tempo de investimento de oração. Você investe em estudo, você investe em leitura, você sai da sua casa, você come fora do horário para dar aqui meio-dia. Isso aqui é investimento. Pastor, investiu, custou caro. Não abre a brecha para que o diabo destrua aquilo que te custou caro. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui essa tarde? Comunhão custa caro, intimidade com Deus custa caro. Quantas e quantas vezes você se abdicou do seu conforto e acordou em plena madrugada e foi orar? Quantas
Quantas e quantas vezes você comeu fora do horário para vir para esse culto meio-dia buscar? Quantas e quantas vezes você abdicou do alimento para jejuar? Tudo isso é comunhão, tudo isso é intimidade. A noiva detectou: essa comunhão aqui está sendo ameaçada. Por quê? Por dois tipos de inimigo: raposa, número 1, raposinha, número 2. Que identificou que a brecha grande entra a raposa grande, a brecha pequena entra a raposa pequena, mas independente de ser raposa grande e pequena, o estrago é o mesmo. O que ela faz? Pegue as raposas, pegue as raposinhas, porque eu não vou deixar ninguém destruir aquilo que custou esforço, investimento na comunhão com Deus Todo-Poderoso. A graça de Deus aqui. Não deixe que as raposas grandes e nem que as pequenas destruam a comunhão que você tem levado tempo para colocar diante de Deus. Vou de novo, eu preciso ouvir alguém receber essa verdade. Não deixa que a raposa grande, coisas grandes, e nem também coisas pequenas, insignificantes, destruam aquilo que você suou, investiu, pagou um preço para construir. Por quê? Porque ninguém pode invadir a tua intimidade e a tua comunhão com Deus, porque a tua intimidade e a tua comunhão custou preço. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo o acesso que o diabo tem nas nossas vidas é por brecha que nós damos a ele. Aleluia. Aconteceu no tempo de Jeremias. O povo havia abandonado a presença de Deus. O povo havia abandonado o altar de Deus. O povo havia abandonado a fidelidade a Deus. E Deus, não por direção, mas por permissão, permite que o inimigo invada a cidade. E nesse invadir estava aqui, pastor Jeremias, homem de Deus, que está vendo as casas serem queimadas, estava vendo as moças serem violentadas, estava vendo um templo onde Deus era adorado sendo queimado. E o pior, ele está vendo a arca, que era a presença de Deus, levada embora. Tudo isso que presenciou, ele testemunhou. Pastor Toninho, mas Jeremias era profeta. E quem te disse que ser profeta, vamos mudar a expressão, quem disse que ser homem de Deus como você é, mulher de Deus como você é, vai impedir que coisas que não têm controle humano não te aconteçam? Jeremias não estava em pecado, Jeremias não estava no erro, mas Jeremias estava vivendo na pele o horror do que é teu inimigo chegar, tomar tudo de você, saquear aquilo que era seu, sem poder fazer nada, sem ter poder de reação. Pastor, e o que aconteceu nesse momento? Jeremias vai emprestar a boca ao Deus Todo-Poderoso e vai lançar uma profecia. E essa profecia, na minha humilde opinião, é uma das mais lindas e proféticas para esta tarde, para esta quinta-feira e para nossas vidas. Jeremias está olhando tudo acontecer ao redor dele, irmã Cileta. Ele está vendo o que o inimigo tem feito, a ação do inimigo, o povo desesperado, perdendo liberdade, perdendo casa, perdendo templo, perdendo bens, perdendo família, perdendo muita coisa. Quem de nós aqui nunca perdeu alguma coisa? Alguns aqui perderam dinheiro, outros aqui perderam relacionamentos, alguns aqui perderam amizades, outros perderam alguma coisa importante para a sua vida. Quem de nós nunca perdeu? Ele está vendo o povo perder as coisas aqui, e de repente ele está percebendo e está entendendo que ele, como profeta, ele tem duas opções. Meu Deus, vai lá, deixa eu chegar aqui. Nós temos duas opções quando o caos chegar. Olha para mim, não é praga, não é praga e nem maldição, mas vai acontecer momentos em que nós vamos nos encontrar no meio de caos. O que é isso, pastor? Muita coisa acontecendo, muita coisa ruim nos cercando,
muita gente sofrendo, e nós, no meio do caos, nós temos duas opções. A primeira é nos desesperarmos com o caos e vivermos o caos, e a segunda é sermos uma voz de Deus em meio ao caos, para quem está do nosso lado, para quem está sofrendo. Guarde o que eu vou dizer: não deixe que o desespero das perdas venha desesperar você. Não deixe que as coisas ruins da vida venham tornar a tua vida amarga. Não deixe que o momento difícil venha mudar a sua fé e roubar a sua visão de futuro. Não seja parte do problema e do caos. Seja uma forte resposta em meio ao problema, em meio ao caos. Deixa eu liberar a palavra para quem tem mão para levantar. Deus vai te usar no meio desse caos. Deus vai te usar no meio desse problema. Deus vai te usar no meio dessa família. Deus vai te usar no meio dessa situação. Você não vai ser parte, você vai ser resposta. Você não vai ser parte, você vai ser solução para quem está precisando de uma palavra. Quem dá glória a Deus nessa tarde aqui? Não deixa que o que está acontecendo à esquerda, à direita, na tua frente e na tua guarda venha te engolir, te destruir. Não deixa. Se posiciona e seja uma voz de esperança. Seja um conselho de Deus. Tenha uma oração ao Pai. Tenha um abraço amigo. Tenha uma luz estendida. Deus te chamou não para fazer parte do problema, mas para ser resposta em meio a esse problema. Oh Deus! Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos evitar que algumas coisas nos aconteçam, nos alcancem, nos atingem, porque dependendo de quem atinge, nós somos atingidos. Se atingir a mãe, atinge a filha. Se atingir a esposa, atinge o esposo. Se atingir o pai, a mãe, atinge os filhos. Se atingir o irmão, atinge também a irmã de sangue. Se atingir quem amamos, ainda que seja a outra pessoa, automaticamente nos atinge também, porque nós a amamos. Então tem coisas que vão nos atingir porque temos cuidado com os outros e amamos os outros. Mas e aí, pastor? Seja uma voz para eles. Seja a mão estendida para eles. A Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. A Bíblia diz assim: 7 vezes cairá o justo. E aí, vai ficar lá? Não fica lá. 7 vezes ele se levantará. A Bíblia diz assim: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E aí, ainda que caia, ele não ficará no chão, não vai ficar como está. Levanta a mão para o céu. Segura a mão de alguém e profetiza: não vai ficar como está. Diga isso. Não vai ficar como está. Vai ter mudança de cenário, vai ter mudança de patamar, vai ter mudança de estado, vai ter mudança de problema, vai ter mudança. Não vai ficar como está. Aleluia! Vai ficar como está. Levanta a mão direita, deixa eu profetizar. Eu não sei se você está aqui num caos emocional, num caos familiar, num caos financeiro, num caos de relacionamentos, num caos pessoal, mas eu estou dizendo: não vai ficar como está, não vai permanecer como está. Deus está usando a minha boca como profeta para essa parte. Não vai ficar do jeito que está. Você vai passar esse momento, você vai passar esse caos, você não vai ser engolido pelo caos. A crise que chegou no seu casamento não vai permanecer. A rebeldia que alcançou teu filho não vai ficar. Esse vizinho perturbador não vai permanecer. A tua casa não vai permanecer. O caos não vai ter a última palavra, porque Deus vai usar a tua voz. Deus vai usar você.
vai te usar com uma palavra, com um conselho, com um coração, com um abraço. Deus vai te usar no meio desse caos. Quem pode dar glória, quem pode dar aleluia. Satanás não vai ficar como está. Deus está chegando aí. Eu tenho um futuro que Deus reservou para mim. Eu tenho de que não vai ficar como está. Eu não. Quem tem a palavra. E eu vou só ler para lembrar você. Eu vou só ler para lembrar você. E quando eu for lendo, alguém vai compreendendo, alguém vai entendendo e vai adorando. Olha lá, no meio daquele caos. Pois eu pensei os planos que eu estou projetando para vós. Diz quem? Profeta? Não, diz o Senhor. O que é? Plano de paz e não de mal. Plano de paz e não de mal. O que a Bíblia está dizendo? Meu Deus, eu vou falar. Plano de paz e não de mal. E está dizendo, o mal do momento não vai prevalecer. O mal do momento não vai ficar. O mal da ocasião não tem a última palavra. O mal do caos não vai prevalecer. O mal vai passar. Porque o que eu tenho é paz. É paz. Oh, que adora o Senhor. Hoje eu vim pregar com vontade. Aleluia, aleluia. 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 Glória a Deus. Pois eu pensei, os planos que eu estou projetando para a volta, para o futuro, diz o Senhor, plano de paz e não de mal, para vos dar, está no futuro, velho. Está no futuro, velho, para vos dar um futuro e uma esperança. Aleluia. No capítulo 29, tudo que Deus te fala no futuro. E no capítulo 31, verso 17, Deus começa no presente e revela o futuro. E há esperança para o teu futuro. Esse A vem do verbo haver, existir. No 29, Deus está projetando. No 31, já existe o projeto. Glória a Deus. No 29, Deus está prometendo e arquitetando. No 31, já está tudo arquitetado e escrito. E eu tenho que revelar a palavra a você nessa tarde. Suporta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Deus já tem uma nova parte no teu capítulo. Suporta mais um pouquinho. Deus já tem um novo momento da tua vida. Suporta mais um pouquinho. Deus já carimbou lá embaixo o que é para você. Olha o que ele diz. Porque há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Pois teus filhos voltarão para os seus termos. Aleluia. Para onde esse voltarão, gente? Olhe para mim. Para onde esse voltarão? Esse voltarão era o mesmo lugar onde o caos havia se instalado. Esse voltarão é o mesmo lugar onde Nabucodonosor havia invadido. Esse voltarão, irmã Silena, é o mesmo lugar onde o inimigo havia destruído, colocado abaixo do fogo e nas ilhas de Caiane. Esse voltarão aqui é o mesmo lugar onde o povo havia perdido, onde o povo havia visto o inimigo usurpar. Deus está dizendo, vocês vão para o cativeiro, porque as escolhas de vocês e as decisões de vocês deram brecha para o inimigo. Mas vocês vão voltar. Para onde? Para o lugar onde o caos se instaurou. E quando voltar para cá, não terá mais caos. É o que? Da restituição. Restituição.
destruir, vai ensinar vocês, não vai destruir vocês, porque vocês voltarão. O que está acontecendo não vai abater vocês, vai entristecer, mas não vai destruir, porque vocês voltarão para os vossos tempos. O que Deus está dizendo? O lugar, meu irmão, eu vou falar assim, se você não der glória, pelo amor. O lugar aonde o inimigo fez o caos, eu vou restaurar. O lugar aonde o inimigo instaurou o caos, eu vou restabelecer. Deus está dizendo, o que o inimigo fez é só um momento. A minha misericórdia dura para... Vamos lá. A graça me faz receber, irmão Sidney, o que eu não mereço. E a misericórdia impede de eu receber o que eu mereço. Era para acabar o culto aqui agora. Aleluia. A graça me dá o que eu não mereço. O Toninho não merece, mas a minha graça vai cobrir, então dá pra ele. Dá pra ele. Aí vem o juízo. O Toninho pecou, o Toninho falhou, o Toninho errou. Aí vem o juízo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quem peca tem que pagar o preço. Quem peca tem que morrer. Quem peca tem que pagar o preço. Aí lá vem o juízo. Aí quando o juízo chega, lá vem a misericórdia. Ele merece, eu sei que merece, mas eu sou nova sobre a vida dele todas as manhãs. Bendito seja Deus. A graça me dá o que eu não mereço, e a misericórdia impede de eu receber o que eu mereço. Glória a Deus. O diabo está prontinho, porque você pecou, talvez, você caiu, talvez, você fraquejou, talvez, você falhou, talvez, e porque você pecou e falhou, você tinha que ter um salário, que é o pecado gera morte. Aí lá vem a morte, lá vem os demônios ferozes. Por quê? Porque você pecou. Só que antes que ele chegasse, você se arrependeu, porque a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, ele alcançará misericórdia. Você confessou, você pediu perdão, e antes que o diabo chegasse, sabe, a misericórdia te abraça e disse: não toca nele, não toca nela, não toca nele, não toca nela. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todo mundo aqui deveria estar sorrindo para as paredes. Todo mundo aqui, independente de idade ou tipo de fé, deveria estar levantando a mão e dizer: obrigado, Jesus, pela tua misericórdia. Porque de ontem para hoje ela é nova. De hoje para amanhã vai ser nova. E tu só está aqui porque não é porque tu é bom, não é porque tu é crente. Eu não estou aqui porque eu sou pastor. Eu estou aqui porque as misericórdias do Senhor é a causa, é o motivo, é a razão de eu não ser consumido, porque são novas todas as manhãs. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A misericórdia, Thalita, é irmã gêmea da graça, irmã Cátia. Vou dizer um negócio aqui, Aleluia. que até essas poltronas não ficam de pé. A graça nunca é na mesma proporção dos nossos pecados. Porque se fosse, estaria empate. O pecado e a graça é empate, Paula. Se a graça fosse na mesma proporção dos meus pecados, olha que eu tenho muitos. Olha que eu sou que nem o que ela cantou aqui, Paulo, em Romanos 6, 7 e 8. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Glória a Deus. O mal que eu não quero, esse que eu quero fazer. Se a graça fosse na mesma proporção do pecado, estaria empate. Graça e pecado, estaria empate. Porque se a graça chegasse só para empatar com o pecado, não seria graça, seria empate. Aí vem Paulo, o mesmo Paulo de Romanos 6, 7, 8, que diz assim: liberta-me de mim. Eu quero estar na tua casa.
O mesmo Paulo diz: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço. Esse bendito bem, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. O mesmo Paulo, em Romanos 5:20, disse: mas aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, aonde abundou o pecado, abundou a graça? Não abundou. Aonde abundou o pecado, abundou a graça? Não. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É 2 vezes mais. O diabo não pode me acusar, porque a graça de Jesus está de paz. Quem dá glória, quem dá glória, quem dá glória. Eu vou te dar 3 minutos para fazer raiva pro diabo, porque quando você pecou, a graça chegou. Quando você pecou, a graça chegou. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior, a graça é maior, a graça é maior que o teu pecado, a graça é maior que a tua mentira, a graça é maior que o teu erro, a graça é maior, Glória a Deus, eu espero. Por imitar a banda daquela fúria, tudo aquilo que o diabo te acusou, do que você fez no verão passado, tudo que o diabo te responder para te lembrar e te acusar, porque aonde abundou o teu pecado, a graça chegou 2 vezes mais, 3 vezes mais, a graça chegou maior que o teu pecado. Pastor Toninho, eu não conseguia cear, eu não conseguia perdoar, eu não conseguia viver secretos de verdade, porque que o negócio que eu fiz no Natal, no mês tal, no dia que me perturba, é um fantasma que me acompanha, é um pecado que vem na minha mente, e eu não sei que eu estou perdoado. O mesmo Paulo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 1, olha o que ele diz, vamos lá. Portanto agora, no presente o verbo, no presente, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O mesmo Paulo, no mesmo capítulo 8, ele diz assim: quem tentará, olha a pergunta, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Vírgula, por que Paulo? Porque é Deus que nos justifica. Eu estou justificado. Eu não tenho passado. Eu não tenho passado. O meu passado já foi lançado no mar do esquecimento. Por isso que Deus diz assim: há um futuro para ti. Há um futuro para ti. Deus não trabalha com o teu passado. Quem trabalha com o passado é o diabo, o cheio viciado. Quem trabalha com o passado é o crente que
frutificou, a graça me limpou. Pense quem quiser pensar de mim, fale o que quiser falar, me xingue, me acuse, eu não estou nem aí, porque a graça de Jesus Cristo manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Levante a mão e abre que eu espero. Há uma graça de Deus aqui. Olhe para mim em nome de Jesus, não tire meus olhos. Se juntar todos nós aqui. Se juntar todos nós aqui. Se juntar irmã Silena, irmã Cátia, pastor Toninho, pastor Camila, pastor Tayana, Thalita, Sarge, a equipe, com vocês aqui, o diabo ganha de goleada em termos de passado. Aleluia. Porque o dele foi glorioso. O dele foi majestoso, Thalita. Nós aqui temos um passado que não é tão bom para alguns aqui. Alguns aqui fumavam, outros cheiravam, outros traíam as esposas, outros aqui faziam besteira antes de Jesus, porque tem que ter mudança, aliás, tem que ter transformação depois de Jesus. Aleluia. O nosso passado antes de Jesus era uma coisa, depois de Jesus mudou tudo. Glória a Deus por isso. Mas se juntar todo mundo num pacote aqui, o diabo ganha de goleada, porque o passado dele perto do nosso é glorioso. É lindo. Pastor, quem é o diabo? Antes de ser diabo era Lúcifer. Ele andava por pedras afogueadas. Está na Bíblia. O topázio. Só pedra linda. Pedra de diamante. Aleluia. Ele andava e os pífaros tocavam nele. O diabo era uma orquestra em pessoa. Está na Bíblia. O diabo, antes de ser diabo, era um anjo de luz. Ele era a mais perfeita das criações angelicais. Aonde estava, pastor? Diante do trono. Ele era um ser lindo, reluzente. O passado dele dá de 1000 a 0 milhões a 0 no nosso. Aleluia. É por isso que para te acusar, ele vai usar o passado, porque o nosso, aleluia, é um pouquinho feio. O dele era brilhante, aleluia, era bonito, maravilhoso. Quando você vê algum crente tentando trazer coisas de lá de trás para cá, é porque esse crente não sabe o que é graça. Quando você vê algum crente tentando tirar de coisas que Deus já te perdoou, ele não sabe o que é misericórdia. Não aceite ninguém trazer por hoje aquilo de ontem que Deus já te perdoou, que o céu já esqueceu. Aleluia. O diabo só acusa o nosso passado, mas em compensação ele pode ter um passado melhor que o nosso, mas ele não terá um futuro como o nosso. Oh, eu vou dizer de novo. Eu vou dizer de novo, o passado dele foi glorioso, foi no céu, irmã Cidena, aleluia. Mas o futuro, lago de fogo, que quebra com os pastor, e o nosso futuro, eu vou ler de novo, mas há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, aleluia. Vou de novo, aleluia. O futuro de esperança tem para vos dar. Onde é o nosso futuro? Nas ruas de ouro e de cristais, na nova Jerusalém, andando com o Cordeiro de Deus, salvos, redimidos, Satanás
vai sair do seu lugar. É bater na mão de 7 pessoas e dizer assim: tu tem um futuro. Tu tem um futuro de paz, diga. Tu tem um futuro de paz, diga isso. 7 pessoas, 7, diga. Tu tem um futuro. O momento é de calma, mas o futuro está garantido. O momento é difícil, mas o futuro Deus é garantido. O momento é de luta, de deserto, de peleja, de prova, de perda, de doença, de choro, mas o futuro Deus já garantiu. Deus já garantiu. Eu posso estar no deserto, eu posso estar debaixo de ataque, de A, de B, de C, de D, de demônio, inferno, mancatia, Daiane, Lancelana Sarges, mas o meu futuro eu estou ciente como vai ser. Pastor, o que eu faço? Deixa eu ouvir, de pé, já vou encerrar. Pastor, o que eu faço? Deixa eu ouvir Jeremias falar. Deixa eu ouvir Jeremias falar. Lamentações, capítulo 3, verso 22, o mesmo, quem? Do Jeremias, o mesmo. Quero trazer à memória tudo aquilo que me pode dar esperança. O que ele está dizendo? Enquanto eu estou vendo tudo ser queimado, tudo se destruído, esse momento me acabando por dentro, eu estou lembrando da promessa que ele me fez. E essa promessa me dá esperança. Vou encerrar aqui, mas eu vou ler para você. Eu tenho que ler para você. Tenho que ler. Para ninguém diga que o pastor pregou aquilo que ele acha que é o certo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Em toda a terra se ouvia grandes coisas pelo Senhor por eles. E por isso estamos alegres. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Este salmo é o salmo da restauração. Deus está tirando o povo do cativeiro e voltando para onde, pastor? Para a mesma terra que Deus acusou da boca de Jeremias. Escute o que eu vou dizer. Existe um tempo de caos, mas existe um tempo de grandes coisas. Em todas as terras, não era entre o povo de Deus, eram as terras vizinhas. As pessoas que tinham testemunhado o que tinha acontecido diziam sobre Israel, porque grandes coisas fez o Senhor por eles. E alguém profetizou a glória desta última casa. Aleluia! A glória desta última casa vai superar a glória da primeira que o caos levou.
Aleluia. O que ele está dizendo? O que Deus vai fazer agora vai ser maior do que o deserto levou, do que a prova levou, do que o caos levou, do que o momento tirou. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quantos podem erguer as duas mãos e adorar? Quantos podem erguer as duas mãos e adorar? Vou te dar um minuto para adorar. Quem recebeu essa palavra aqui? Glória a Deus. Vai para casa? Glória a Deus. Você ouviu? O pastor já pregou, foi uma benção. Não sei você, eu estou saindo com a minha resposta daqui. Glória a Eu Deus. creio que Deus vai levar você debaixo de uma resposta, debaixo de uma direção. Mas eu vou falar algo para uma pessoa só aqui. Glória a Deus. Só para uma. Glória. A mensagem falou no início sobre raposas e raposinhas. Você já viu uma raposa? Ela é bonitinha, ela não é feia. E eu lembro uma vez que o Senhor falou comigo e me perguntou: você sabe qual é o barulho que a raposa faz? Foi uma conversa entre eu e Deus. Eu sei o barulho de vários animais, mas eu nunca ouvi o barulho da raposa e eu fui atrás. A raposa, ela chora igual uma criança. Ela parece inocente. Quando ela chega, irmão, ela não chega igual um demônio. Ela chega de forma inocente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque nós ouvimos que as brechas são dadas, por isso o inimigo entra. O nome disso é legalidade. O nome disso é legalidade. Foram 70 anos de cativeiro. Mas em meio a isso teve um povo que foi levado primeiro. E eu não sei se você sabe. O povo que foi levado cativo, dentre eles estava um homem chamado Daniel, que nem a Babilônia conseguiu corromper, que não pecou, que não caiu e que não errou. A raposa chegou, derrubou as portas, derrubou os muros, levou Daniel cativo, mas Daniel não tinha pecado. Se você precisar confessar seu pecado, confesse. Mas deixa eu levar calma para o coração de uma pessoa. Estou sendo bem clara, para o coração de uma pessoa. Talvez você está vivendo consequências do erro de outros. Daniel, capítulo 2. Você vai lá e leia. Daniel lendo a oração de Jeremias e dizendo: Senhor, eu te peço perdão pelas transgressões dos meus pais, porque ele estava vivendo a consequência dos pecados dos pais. É só você ler. Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 9. Daniel se arrependendo, dizendo que está acabando o cativeiro, e ele ora, dizendo: Senhor, eu não errei, mas eu confesso e me arrependo pelos erros dos outros que me fizeram viver um cativeiro que eu não procurei viver. É igual uma esposa traída, que um homem vai passear, pega a doença, leva e leva para dentro de casa para a esposa. Essa mulher está vivendo um cativeiro, sim ou não? E ela procurou esse cativeiro? Não. Às vezes nós ficamos em cativeiros que nós não procuramos, que nós não erramos, mas sofremos a consequência de outras pessoas. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E se há alguém em nosso meio que precisa, nesse momento, voltar para Deus, se arrepender, fechar a porta, fechar a janela, tirar as raposas, deixa eu dizer para você: vem aqui na frente para a gente orar pela tua alma. Se você precisa renovar a tua aliança, se você precisa voltar para Deus, se você não tem uma aliança, faça com Ele. Mas se você está tudo certo e diz assim: Senhor, eu estou ainda na fé, mas eu preciso me arrepender. Mas se você está como Daniel, dentro de um cativeiro, levado, ainda que você não tenha errado, ainda que você não tenha procurado isso, também começa a orar e dizer: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Pede para Deus desligar da terra toda a herança, todo o cativeiro, tudo que o inimigo tem tentado ser. Paula, me ajuda aqui, Paula. Pega essa Bíblia. Irmão, se você puder, vai ter uma Bíblia aqui na frente na mão da irmã Paula. Se você puder deixar uma ajuda para o transporte dos obreiros, não é obrigatório, é voluntário, se você puder. Amém? Estenda sua mão para frente assim. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão do Espírito Santo esteja com a igreja. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós,